Então, vamos dar início à nossa reunião, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo Jesus, esse amigo querido, que está sempre conosco a nos incentivar a seguirmos nossa caminhada adiante. Abençoada a oportunidade que a encarnação nos proporciona a todos. Nos reunimos aqui entre amigos, encarnados e desencarnados, para que juntos possamos buscar estes ensinamentos tão importantes a cada um de nós na nossa caminhada evolutiva. Senhor, lhe pedimos o amparo, que tenhamos os olhos de ver, que tenhamos ouvidos de ouvir, e que a tua vontade resplandeça sobre nós agora e sempre. Ampara, Senhor, todos que aqui estão presentes. Ampara e protege, Senhor, a casa de Fabiano, todos os trabalhos, todos os trabalhadores que estão ligados, empenhados na busca e na prática da caridade. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças te damos, Pai, que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, Egoísmo, Emmanuel, Paris, 1861. Item 11. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, este filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, porque quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a missão. E é a vós, novos discípulos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a toga viril, e por isso é necessário primeiro expulsá-lo do vosso coração. Isso aqui é muito importante a gente ouvir, né? Porque esse egoísmo, né? Todos nós sabemos que temos nas nossas provas, as nossas expiações, mas esse egoísmo, ele está presente com todos nós, né? Todos nós temos esse egoísmo, trazemos já esse egoísmo de encarnações, né? Então nós temos que trabalhar, né? E ele deixa bem claro aqui, se o planeta, né? Se o nosso planeta Terra, que nos acolheu também, ainda não conseguiu atingir essas escalas superiores, né, esses níveis superiores, onde há outros espíritos, é porque necessitamos muito trabalhar, né, combater esse egoísmo, né, que faz com que permaneçamos enraizados ainda nas questões das expiações, das provas, das dificuldades. A oportunidade está aí para todos nós. Temos a doutrina a nosso favor. Temos a compreensão do que Jesus veio nos dizer, né? Há tantos séculos, nós temos tudo ao nosso favor para que a gente possa trabalhar o egoísmo e tantas outras chagas que nós acabamos trazendo enraizadas dentro de nós, em nossos espíritos, né? Mas é a nossa oportunidade agora. É possível? Sim. A gente tem todo esse amparo, todo esse auxílio.
a gente tem que fazer a nossa parte e buscar trabalhar isso de alguma forma, né? Saindo do meu ciclo, né? Saindo apenas olhar apenas para mim, para aqueles meus próximos, mas olhar num todo, né? Se a gente conseguir buscar esse olhar, com certeza a gente vai estar trabalhando esse egoísmo, porque a gente está deixando de ver apenas nós e estamos olhando tudo que está acontecendo ao nosso redor e com certeza nos depararemos com muitas oportunidades de praticarmos essa caridade, praticarmos o amor, né? Que é o oposto desse egoísmo, tá? A própria casa oferece tantas oportunidades de trabalho a todos. Tá bom, pessoal? Depende de cada um de nós buscar essa trabalhar esse sentimento ainda que nos mantém preso em tantas situações difíceis, sendo que nós temos oportunidades de poder seguir adiante. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Então é isso aí. Então vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Mediunidade, tá? Nós estamos aqui no capítulo 7º dessa capa, que às vezes podem ter outras capas, outras edições, tá? Mas especificamente dessa capa aqui, ó, nós estamos na página 56, tá? Estamos ali no final do capítulo, tá? Semana retrasada, nós começamos ali o capítulo, o parágrafo que se inicia por tratamos aqui da sessão mediúnica e lemos a metade dele. Tá? Então, se vocês me permitem, eu até gostaria de retomar para que com calma a gente possa analisar ali algumas situações, né? Esse capítulo aqui é muito interessante, muito importante, porque ele retrata ali o ambiente da sessão, a questão da mediunidade, o trabalho, por que que cada trabalhador, cada frequentador da casa é direcionado para determinado tratamento, buscando algumas sessões, enfim. Então, o Herculano Pires traz aí pontos bem interessantes para a gente analisar, refletir, né? Quanto a essa oportunidade que nós recebemos e esse amparo que nós recebemos da doutrina, né, através dessas oportunidades valiosas que a mediunidade, que os ensinamentos de Jesus, instruções dos espíritos, né, todas essas informações valiosas chegam a cada um de nós para que a gente possa trabalhar da melhor forma. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? E vou começar ali, início do parágrafo. Tratamos aqui da sessão mediúnica comum, não da sessão específica de desobsessão. A sessão rotineira dos centros é a que se realiza todas as semanas em dias e horas certos, dispondo de frequência regular. Há quem discorde desses trabalhos públicos alegando as exigências de Kardec na sociedade parisiense, quando não permitia a presença nas sessões de pessoas que não tivessem algum conhecimento doutrinário. A medida de Kardec era justa e necessária numa fase em que o espiritismo nascia sobre um alarido universal de protestos e ameaças, né? Então, se nós frequentando ali a casa, frequentando as sessões, tem ali as sessões de desobsessão, tem ali as sessões que trabalham ali os médios iniciantes, enfim, aqueles que estão iniciando no espiritismo. Hoje, alguns outros trabalhos também estão sendo realizados no intuito de auxiliar os médios no desenvolvimento da psicofonia, passe, enfim, tá? Então, todos esses trabalhos, eles são separados de acordo com as necessidades do trabalhador e até a questão do entendimento, tá? E aí ele fala aqui referente a Kardec. Ok, no tempo de Kardec, quando ele iniciou, era necessário ali até um certo rigor a mais, porque ele estava iniciando, é, ele podia ser levado, e como foi muitas vezes a questão do charlatanismo, enfim, da enganação. Então, o Kardec ele tinha um cuidado todo especial referente como que eram selecionadas as pessoas, os participantes, né, das sessões. Hoje tem essa diferenciação de acordo com as necessidades daqueles que buscam. Nós, né, que buscamos a casa espírita, buscamos a doutrina dentro de um quadro de necessidades. Por isso que é necessário passarmos na orientação, né? Todos que ali se dirigem à casa, né? É necessário passar na orientação, para que a gente possa saber ali qual sessão frequentar,
né? Um grupo de estudo, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos para começar a trabalhar, né? Começar a receber esses cuidados que a casa nos oferece ali, através das sessões, a necessidade que o próprio médium tem. Muitas vezes a gente sabe que o médium que chega ali na casa, ele chega com grandes desequilíbrios nesse sentido, que é uma coisa normal até pela falta do entendimento do que está acontecendo, né? Essa questão dos pensamentos que a gente sempre acaba comentando, né? O médium normalmente não estando atento, não sabendo um pouco sobre essas questões, ele acaba absorvendo tudo que está acontecendo, né? E aí aquilo se transforma em situações muitas vezes agradáveis. Então ele chega com essa necessidade, sim, tá? Eu particularmente, não sei vocês, mas eu cheguei bem desequilibrado e necessitei ali desse direcionamento para que eu pudesse ali em doses homeopáticas ali de pouco em pouco recebendo esse tratamento que me auxiliou a trazer um pouco mais de equilíbrio, tá, pessoal? Então é muito importante isso. A maioria absoluta das pessoas procuram as sessões, a maioria das pessoas que procuram as sessões é necessitada, tratando-se geralmente de médiums em franco desenvolvimento das suas faculdades, que é o que acabamos de comentar. Negar-lhes acesso às sessões seria como negar a um sedento o acesso a uma fonte, tá? Muitas vezes as pessoas podem chegar com essa necessidade, elas já são direcionadas ali para o trabalho, para sentar-se à mesa, participar mais ativamente ali naquele primeiro momento, tá? E depois sim são direcionados os estudos, enfim, a compreensão do que está acontecendo. A mediunidade não se desenvolve por acaso e muito menos sobre o poder mágico da vara de Moisés que tirou a água da rocha. Então, o Herculano já fala logo o que tem que ser falado, né? Ele não tem meio termo, né, Roberto? É isso aí, né, Vitor? Ele e a Sueli Caldas Schubert vão direto ao assunto, né? Para as pessoas entenderem rapidamente. Para que a gente, isso que nem frisou nosso amigo, para que a gente tenha um entendimento rápido das nossas necessidades, né? Daquilo que vai nos auxiliar, né? Em geral, o desenvolvimento mediúnico começa por diversas perturbações e não raro por processos obsessivos. Não se pode querer que uma pessoa em estado de alteração psíquica vá primeiro estudar uma doutrina através de cursos demorados para depois submeter-se aos métodos de cura. Por isso, nas instituições bem dirigidas, as sessões mediúnicas normais não se restringem à prática mediúnica. Iniciam-se os trabalhos com leitura de preleções evangélicas, de O Evangelho segundo o Espiritismo, a seguir a uma exposição doutrinária que prepara os frequentadores para os trabalhos práticos. Tá? Então, bom, na verdade, para até chegar o ato mediúnico em si, né? Então, aquilo que nós chegamos na casa, recebemos o passe, entramos na sessão, né? Ouvimos ali o que os palestrantes têm a nos dizer, trazendo ali as leituras, né? Que ele fala do Evangelho, mas, enfim, cada palestrante ali traz um tema. Isso aí é tudo um preparo para quando chegar ali na questão final, ali na parte final, na parte mediúnica, o médium já esteja ali entrando em sintonia com os trabalhadores desencarnados, né? Se preparando realmente para que aconteça o trabalho em si, né? Porque se pensar de outra forma, né? Vamos pensar de outra forma. Se ele chegasse lá e já tivesse que sentar ali e já começar a trabalhar a psicofonia, né? Vamos pôr só o exemplo da psicofonia, muitos não iriam conseguir, né? Seria necessário ali um trabalho. E essa questão da doutrinação aqui das mensagens, do passe, é um trabalho, é um preparo também para os espíritos que estão ali. Eles também recebem esses trabalhos. Muitos até relatam que receberam passe, receberam água, ou até receberam um alimento, enfim, e foram levados até aquele momento. Ou outros já têm uma necessidade de sendo trazidos ali pelos espíritos encarregados dos trabalhos para que eles já recebam esse cuidado de imediato. Então, as situações são as das mais variadas, tá?
O importante é a gente fazer a nossa parte ali como trabalhador, tá? Mas essa preleção aí do ato mediúnico, enfim, é muito importante para todos nós, né? Vamos recebendo ali o remédio a cada situação ali que nós passamos. A seguir, os médiuns em desenvolvimento recebem a mensagem evangélica e os ensinos doutrinários em dosagens apropriadas e, a seguir, participam do trabalho mediúnico. Isso concorre para uma compreensão simultânea da doutrina, de sua natureza cristã, de sua moral evangélica e das relações diretas e necessárias de teoria e prática em espiritismo. As críticas a esse método referem-se à extensão das sessões, mas é evidente que a preparação das matérias permite reduzir a parte oral aos limites necessários. O aproveitamento verificado nos grupos e centros que usam esse método provaram a sua validade. Nos centros que realizam várias sessões por semana, a divisão da matéria pode ser feita com mais amplitude nas várias sessões, tá? Que é o que nós acompanhamos na casa de Fabiana. Isto não impede que, além desse processo sinérgico ou gestáltico, em que o iniciante adquire desde logo uma visão global da doutrina e de sua prática, o centro mantenha, quando possível, um curso especial de doutrina em dias e horários, né? Os estudos, né? Então, há estudos ali de mediunidade, enfim, na casa ali, em dias diferentes, horários, para que todos tenham oportunidade de participar, e são importantes. É que nem ele fala, muitas vezes, né? Na sessão ali, por ser um horário mais curto, então os temas eles são reduzidos, não há muitas possibilidades de um esclarecimento ali, de perguntas e respostas, né? Que nem nós estamos tendo aqui, né? A qualquer momento, qualquer um pode interromper, fazer uma pergunta ou fazer um acréscimo, né? Porque nós temos esse tempo hábil. E na sessão é um outro direcionamento, tá? E o mais importante é compreensão simultânea da doutrina e da sua natureza, da sua moral e das relações diretas e necessárias, tá? Então é importante esse estudo, a busca desse estudo, fazemos a nossa parte, é muito importante, esclarecemos a nossa dúvida, com certeza é mais importante ainda. O importante é que a gente possa seguir com esses ensinamentos, tendo essas oportunidades, e estamos realmente nos esclarecendo, tendo ali aquela fé raciocinada, né? Que esse é o convite que a doutrina espírita faz a todos nós, né? Creias, mas sabe o que está crendo, saiba o que está acontecendo com você, com cada um de nós ali, na questão de comportamentos. Então, nós vamos desenvolvendo essa fé raciocinada. Esse é o convite a todos nós, feitos pela doutrina. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Uma experiência? Não? Tudo bem. Vou seguir, então. Roberto, quer falar alguma coisa, meu amigo? Não, pode seguir, Vitor. Está indo tudo muito bem. Está bem Ok. simples de entender. Qualquer coisa, você me interrompe aqui. Ok. Quando possível, é conveniente intercalar os passes entre a parte evangélica e a doutrinária. Se isso prolongar demais a sessão, pode estabelecer uma sessão especial para os passes, sempre iniciada com uma exposição sobre o assunto. Então, ele está dando aqui uma outra opção, mas normalmente não é o caso que acontece. Nós podemos acompanhar ali que na sessão, né, na parte prática, ali no ato mediúnico em si, sempre há médios ali aplicando os passes, né? Então, eles vão intercalando todos esses processos, seja a questão do palestrante trazer o assunto, né? E depois a parte mediúnica ali da sessão. Então, o passe também está presente. É importante que tudo isso funcione ali bem tranquilamente em favor de todos que estão participando, tá? Lembrando que, do outro lado, a equipe espiritual ela se prepara dessa forma, né? Espíritos encarregados de proteger, amparar os médiuns ali durante as psicofonias, os esclarecedores, os médiuns passistas, então tudo ali trabalhando de uma forma, da melhor forma possível em favor de todos presentes, encarnados e desencarnados, tá? Então, é assim que vai funcionando ali o trabalho, tá? E uma coisa que é importante, que a gente sempre comenta, que terminou ali a sessão, uma sessão que é feita,
a espiritualidade já começa a trabalhar para que o trabalho ocorra na semana seguinte, tá? Fazendo as limpezas necessárias dentro do ambiente, os miasmas ali que ficam, de pensamentos, enfim, das situações, os médiuns que participarão ali, os encarnados, os espíritos que serão trazidos. Então, assim, é um trabalho de muito amor mesmo, né? Porque eles visam o melhor de todos nós. A vantagem de se fazer tudo em sequência numa única sessão é a de se dar ao iniciante em doses apropriadas e na sequência natural do tempo, na prática, a compreensão da unidade do problema espírita. Tá? Então, aquele que está chegando, iniciando ali na casa, passou na orientação, ele vai compreendendo ali aquilo que está acontecendo, encaixando também nessa questão do estudo, que é muito importante, onde recebemos esses direcionamentos também. Essa compreensão, infelizmente, falta até mesmo a veteranos do trabalho espírita, em virtude da dispersão e até mesmo da restrição das práticas tradicionais apenas a um aspecto da doutrina. Tá? Então, ele dá uma puxadinha de orelha, né? Porque esse trabalho é para todos nós. Ah, mas estou há 20 anos na casa. Precisa estar buscando também o estudo, a compreensão. A gente não pode abandonar isso, muito pelo contrário, tá? Tem que todos que estão ali participando, seja aquele que chegou, aquele que está mais tempo na casa, somos todos necessitados de buscar esse conhecimento, que vai nos colocando ali em vigilância contra as dificuldades aí que aqueles irmãos em processos ali difíceis possam atentar sobre aqueles que estão buscando a casa. Então é importante isso. Em nenhum momento a gente pode deixar isso de lado, muito pelo contrário. A partir do momento que a gente vá deixando essas questões do estudo, enfim, de frequentar a sessão, a gente vai abrindo brechas, né? Bem difíceis. Então é importante a gente se manter atento. Tudo bem? Quer acrescentar, Alberto? Não, pode continuar, Vitor. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Claro que o problema da desobsessão em casos graves não pode ser tratado em sessões dessa natureza. Com certeza, há outras sessões, há tratamentos individuais, tá? Há sessões de desobsessão, né, que são direcionadas ali dentro das orientações. Então, é importante. Para isso, os centros bem orientados dispõem de sessões especiais, privativas, com médios e doutrinadores capacitados, e sempre que possível com a participação de médicos espíritas conhecidos por seu desinteresse profissional em casos de ordem doutrinária. Tá? Então, aqui ele traz esse ponto aqui de médicos, enfim, mas que a gente não se aplica na nossa casa, não há essa necessidade. É lógico que tem ali participantes, tem médicos, mas não como ali um ponto-chave para que tudo isso aconteça, muito pelo contrário. Colocamos estas questões com base em experiências próprias e do conjunto, observadas atentamente no correr dos anos de trabalho e de estudo incessantes. Quando o sistema é bem aplicado, contando com elementos humanos dedicados, os resultados são sempre surpreendentes. Não se trata de uma inovação, mas apenas de uma conjunção de práticas tradicionais que, reunidas e articuladas, produzem mais e melhor. É aquilo que eu comentei agora, tá? Não se trata de inovações, mas apenas de conjunção de práticas tradicionais, reunidas, articuladas, produzem mais e melhor, em favor de todos aqueles que estão participando ali, todos nós encarnados e desencarnados. No tocante à mediunidade, é necessário o mais rigoroso critério kardecista, baseado nos livros específicos de Kardec, sempre, né? As obras de Kardec, elas são a base das nossas buscas, das nossas dúvidas, se tiverem dúvidas, buscar sempre ali na fonte, né? A gente não abandonar isso, não perder isso, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente buscar sempre em Kardec. O próprio Chico dizia, né? Na dúvida, fiquem com Kardec, né? Até o Roberto comentou conosco aí anteriormente, ele sempre traz, ressalva isso aí, né? Porque é importante, a partir do momento que a gente abandonar Kardec, essas obras básicas ali da doutrina,
caminhos difíceis para todos. Tá? Então, o Herculano Pires ele frisa muito bem isso. E ele é conhecido também como soldado de Kardec. Tá? Então, ele deixa aqui, ó, instruções práticas sobre manifestações espíritas e o livro dos médiuns, sempre, né? Questão da mediunidade. Essa é a base necessária e insubstituível do estudo e do ensino da mediunidade. Livros como No Invisível, de Leon Denis, e os livros de orientação mediúnica de Emmanuel e André Luiz podem também ser usados como subsidiários, mas jamais colocados como obras básicas da doutrina. Então, eles são ali elementos que vêm auxiliar ali no entendimento, na busca da compreensão sobre a mediunidade, sobre o fenômeno espírita, sobre a doutrina, mas não como principais, ele deixa isso muito claro. Nada vai substituir ali as obras de Kardec. Esse material vem para acrescentar, né, tudo que Kardec nos deixou. São complementos, né, Vitor? Sim, sim. Pode falar, meu amigo. Porque a doutrina, realmente, nós temos que nos basear nos livros de Kardec. Agora, os livros do André Luiz, de Emmanuel e outros espíritos de escola, Joana de Ângeles, eles vêm complementar a doutrina, que é muito bom porque coloca a parte mais prática, né? Mas é indispensável que nós nos pautemos pelas obras básicas, sempre. Que nem você pega, por exemplo, umas passagens ali da Revista Espírita, onde Kardec traz ali na prática, né, também baseado nos estudos que ele fazia nas viagens, ele fazia viagens ali, então ele era avisado de alguma situação que estava acontecendo, ele ia até aquele local e ele fazia os estudos, enfim, vendo o que estava acontecendo, questões comportamentais, casos obsessivos, então ele estudava muito. E que nem o Roberto falou, são importantes, sim, mas como material complementar, né? E trazem muito essa questão da prática, até a questão da linguagem é um pouco mais acessível, da questão do entendimento. Mas mesmo Kardec, se a gente tiver ali um dicionário para buscar algumas palavras ali que estejam do entendimento um pouquinho mais complicado, aí com certeza a gente vai conseguir ali fazer com que esses assuntos aí, o entendimento da nossa parte flua de uma forma mais tranquila. Tá? Então, tudo bem, meu amigo? Posso continuar aqui? Continua aí, Vitor. Tá. Sem esse critério, muitos centros e grupos, até mesmo grandes instituições, caíram num plano de misticismo igrejeiro e autoritarismo sacerdotal, que desfiguram e ridicularizam o espiritismo. Precisamos compreender que lidamos com uma doutrina revolucionária que deve modificar a rotina espiritual da Terra, abrindo-lhes as perspectivas de uma nova concepção do espírito. Sem isso, nossa mesa terá o pão murcho e envelhecido, com certeza, né? Essa doutrina ela veio para nos despertar a nossa consciência, né? Trazer importantes fatos sobre quem somos, da onde viemos, por que aqui estamos, né? Nos devolver a esperança, a renovação, a confiança, a nossa fé raciocinada, esclarecida, que isso é o mais importante. Tá? Então, é esse o convite que todos nós recebemos aí através da doutrina, para que possamos trabalhar as nossas dificuldades, que nem posto ali no final, no Evangelho, aqui na primeira parte, onde o Emmanuel nos traz o egoísmo como um dos males da humanidade, mas temos todo o material para que a gente possa entender primeiro, entender o que significa esse egoísmo e depois ir trabalhando ele dentro de nós. Então, é esse convite que nós recebemos a todo momento. Tudo bem, pessoal? E assim terminamos aqui, tá? Esse capítulo 7º, muito importante, traz ali pontos cruciais que fazem com que a gente entenda que temos que, muitas vezes, nos desvincular de apetrechos, de barganha com Deus, que nós já trazemos até de encarnações passadas, e nos ligarmos diretamente através dos nossos pensamentos, né? Saber desse amparo, sentir esse amparo, que é muito importante, e toda essa força que nos é dada pelos nossos amigos para que a gente continue a nossa caminhada, tá? Então,
finalizamos aqui o capítulo. Temos 6 minutos aqui, eu vou iniciar aqui o capítulo 8, o vampirismo, tá? Muito importante também. Eu vou ler um pouquinho, não vou me aprofundar muito no assunto para que a gente não perca aí no nosso próximo encontro. A obsessão, capítulo 8, o vampirismo. A obsessão é uma infestação da alma, semelhante à infecção do corpo carnal, produzida por vírus e bactérias. A alma é o espírito enquanto encarnado. Morto o corpo, a alma se liberta e reassume a condição livre de espírito. Dessa maneira, no espiritismo, não existe a chamada alma do outro mundo. O espírito encarnado torna-se alma de um corpo, dizia o padre Vieira em seus sermões. Quereis ver o que é a alma? Olhai um corpo sem alma. Isso é verdade, né? Um corpo animado e um corpo inanimado, né? Tinha razão o grande pregador. Sai a alma do corpo e só temos o cadáver. Mas enquanto se acha no corpo encarnada, a alma está sujeita à infestação produzida por espíritos inferiores. O Dr. Carl Wickland abriu em Nova York há mais de 30 anos uma clínica especial para obsessões. Sua esposa era médium e lhe servia ao mesmo tempo de enfermeira e pneumoscópio. Observava os clientes pela vidência e dava o diagnóstico ao marido. O Dr. Wickland publicou um livro curioso intitulado 30 anos entre os mortos, no qual relatou os casos surpreendentes de sua clínica. Todos sofriam de infestação, ou seja, de vários tipos de obsessão por espíritos. Kardec classificou a obsessão em 3 categorias: obsessão simples, subjugação e fascinação. O primeiro tipo se caracteriza por perturbações mentais e alterações de comportamento sem muita gravidade, obsessão simples. O segundo, pelo domínio do corpo, produzindo-lhe os chamados tiques nervosos e sujeitando-o a atitudes ridículas em público. O terceiro consiste no domínio hipnótico do corpo e da alma através de um processo de fascinação que deforma a personalidade. É uma escala simples, como Kardec gostava de fazer, para não complicar as coisas. O importante para Kardec não era dar nome aos fatos, mas encontrar os meios de resolvê-los. Então, é uma obsessão simples, que ela vai dando lugar ali a uma fascinação e a subjugação, tá? Abrimos brechas, muitas situações nós atraímos para nós, né? Então, nós não podemos pôr a culpa nos espíritos, achar que eles são responsáveis, não. Em algum momento, nós demos essas brechas, que podem ser uma obsessão simples, uma irritação, enfim, alguma coisa ali não muito séria, mas a partir do momento que a gente não combate essas situações, né? Não trabalha, não nos habituamos à prece, enfim, isso aí vai se instalando, vai se tornando uma coisa mais ativa, né? E aí já parte para a questão da fascinação, tá? Que o espírito fascina o médium, pegando a questão do orgulho ali, da vaidade dele, né? E aí ele tendo esse campo, essa ação mais ostensiva, mais direta, ele chega até a subjugação. Que aí o encarnado, né, ou desencarnado também, que esses processos não se dão apenas de desencarnados para encarnados, né? Ele já perde totalmente a vontade ali, não tem força para negar aquelas situações que muitas vezes ridículas, que nem eles falam aqui em público, né? Que nem o Herculano fala, e aí elas podem acontecer, tá? E aí tem que ter todo um processo ali, todo um trabalho de melhoria nesse caso. Mas eu vou voltar aqui, porque já tem 2 minutos, já estamos acabando, e depois a gente continua, tá? Então, nós estamos aqui no início do capítulo 8. Então, agora Espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguma dúvida, por favor, venham até nós, converse comigo, com o Roberto, nós estamos à disposição. O importante é que estejamos buscando esse esclarecimento. Agora a Tati vai chamar a segunda sessão, a nossa segunda parte, que é aquele encontro, tá? Onde nós temos ali, alguém traz um tema. Quem vai trazer o tema hoje, Tati? Boa noite. Eu não sei quem que é. Quem que é, Roberto?
É o Pacheco. Ah, o Pacheco? Então, o Pacheco vai trazer um tema para nós, tá? Ela já vai pôr ali o link de acesso à reunião no nosso grupo de mediunidade. Estão todos convidados, tá? É bem legal. Quem ainda não participou, por favor, compareça. Muito importante. Então, vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, todos esses nossos amigos queridos que nos amparam, que estão sempre a querer o nosso bem, estão sempre conosco. E ao nosso Mestre, Jesus, esse amigo de todas as horas. Quanto temos a agradecer nestes instantes finais. Pedindo um amparo, que tenhamos uma semana produtiva. Obrigado, Senhor, por tudo que nos oferece agora e sempre. Que assim seja, graças te damos, Pai. Então, nos vemos já, pessoal. Vou encerrar aqui, tá? Boa noite a todos e até já.